Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Bem, eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja e como o cristão deve se preparar para este dia. As Escrituras dizem que haverá um tempo de provação sobre o mundo inteiro, e esse tempo é chamado de a Grande Tribulação, onde os juízos de Deus vão ser derramados sobre a humanidade ímpia e perversa que adorará o Anticristo e o dragão, que é Satanás. Nesse momento, a humanidade chegará ao seu limite de pecado, de abominações diante de Deus, e ele vai consumar a sua ira sobre a terra. E onde a igreja vai se achar nesse caos todo? A igreja fiel vai ser arrebatada. E o motivo bíblico para o arrebatamento é proporcionar aos crentes uma rota de escape da ira vindoura, porque os crentes não foram destinados para a ira, mas para a salvação. Em 1 Tessalonicenses 5,9 diz isso. E como o cristão deve se preparar para este dia? Primeiramente, ele precisa estar pronto. Jesus disse em Mateus 24:44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A preparação do crente envolve viver em santidade, em oração constante e também na busca contínua pela vontade de Deus. A santidade, a santificação, ela é um princípio fundamental para a preparação do arrebatamento. Em Hebreus 12:14 nos exorta, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para isso devemos nos esforçar muito, porque andar em paz com o nosso próximo não significa que estamos andando em concordância com tudo que o outro faz, mas que estamos andando em respeito. Isso precisa acontecer mutuamente. A Bíblia diz que naquilo que depender de nós, precisamos ter paz com todas as pessoas. É inadmissível para um cristão ser conhecido como aquele que semeia discórdia, que traz confusão entre os irmãos, que gera disputas, invejas, sentimentos facciosos. Tudo isso precisa ser deixado. A palavra do Senhor diz em Gálatas 5:19-21 sobre as obras da carne. E é importante fazer uma leitura da palavra do Senhor, porque as obras da carne, elas são manifestas e o cristão, ele precisa abandonar todas essas práticas para que possa viver uma vida de santidade. Primeiramente, precisa identificar no interior aquilo que é chamado de concupiscências da carne, ou seja, os desejos mais íntimos que a pessoa tem pelo prazer do pecado. Então o cristão precisa se distanciar cada vez mais dessas obras da carne. E uma delas fala sobre esses sentimentos facciosos, disputas uns com os outros. E esse é um mal que contamina profundamente as comunidades cristãs, as famílias cristãs e também toda uma sociedade. A falta de respeito, a falta de paz, de andar em paz com as pessoas. E isso vai fazer com que muitos cristãos percam o arrebatamento. Outra coisa muito importante é sobre a vigilância e a oração. Em Mateus 26:41, Jesus instrui ali os seus discípulos, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A prática de uma vida de oração faz fortalecer a fé e faz com que venhamos a ficar cada vez mais distantes e também resistentes às tentações. Então é muito importante essa vigilância e a oração caminharem juntas, porque andamos em oração, mas nós não vigiamos nas nossas palavras, nas nossas ações. Queremos viver a prática, da religião, que é muito ligada com as orações, com aquele dever religioso aparente, mas a vigilância com o nosso comportamento, muitas pessoas acabam caindo, porque elas cedem às pressões das tentações.
Então, para o cristão estar preparado, ele precisa cuidar a sua vida no sentido vertical e também no sentido horizontal com o próximo. E muito mais do que isso, aquele que vai ser arrebatado é aquele que viveu uma vida completamente dedicada a Deus, fazendo boas obras, produzindo frutos verdadeiros de que a pessoa se arrependeu dos pecados e vive uma vida cristã de verdade. A pessoa que é completamente devota a Deus, dentro da sua vocação, dentro do seu chamado, aquele que negou-se a si mesmo para viver a vontade de Deus, esse vai viver o arrebatamento.